Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Está no ar o Mais Notícia ao vivo pela TV Câmara da Câmara de Vereadores. Todas as terças e quintas-feiras nós temos um convidado para falar de um assunto específico, mas todos os nossos assuntos neste período estão relacionados ao impacto da pandemia na sociedade brasileira. No caso desta quinta-feira, dia 14 de maio, o impacto do novo coronavírus em relação às eleições 2020. Como é que está esta relação? Covid-19 e eleições 2020. Nós estamos recebendo hoje Gilmar Duarte, chefe de cartório da 21ª Zona Eleitoral de Lages. A nossa equipe técnica hoje está formada por John William de Moraes e Alessandro Carrer. Nós falamos direto do plenário Nereu Ramos da Câmara de Vereadores. Temos na Central Técnica Jailton Camilo, que é o diretor da TV Câmara. Eu sou Edson Marcondes, muito prazer. Gilmar, seja bem-vindo ao Mais Notícia ao vivo da TV Câmara. Obrigado, boa tarde Marcondes, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde a toda a sua equipe. Vivemos de fato um período diferente, né, em que temos muitas dúvidas, nenhuma certeza. Precisamos debater, né, trazer para a sociedade essas informações para que a gente tenha um panorama, ao menos desenhado, sobre as perspectivas do que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos dias. Né? Este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e ficará à disposição depois no canal do YouTube. Se você tiver alguma dúvida e quiser enviar para a gente, pode ser pelo WhatsApp no número 99926-3464, que aparece agora aí na sua tela. Entretanto, aquilo que a gente sempre procura fazer, nós ouvimos as pessoas como um todo, os diversos setores da sociedade, e nós fazemos um roteiro. O roteiro hoje não está mais no bloquinho de papel, né? O roteiro hoje está direto no aparelho de celular. Temos um roteiro bastante amplo com as mais diversas questões para o Gilmar Duarte, tudo isto coletado junto às pessoas e junto a representantes da sociedade. Então, acredito que o nosso roteiro ele contempla todas as questões. Entretanto, se você ainda assim quiser mandar a sua mensagem, fique à vontade, estaremos recebendo diretamente aqui no nosso telefone celular. Gilmar, adiamento das eleições. Qual a possibilidade disso acontecer, ficando para, em vez de outubro, ficar para novembro ou para dezembro? Bom, essa é uma questão que está sendo bastante ventilada, né, nos meios de comunicação, na sociedade. E o que nós temos até esse momento? Qual é o panorama que nós temos? Não se trata simplesmente de uma alteração de uma data, né? Implica em várias situações, alterações legislativas, né? Alteração inclusive na própria Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso, que vai tomar posse agora no próximo dia 25, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele tem declarado que a ideia da Justiça Eleitoral é manter o calendário eleitoral, manter as eleições para o dia 4 de outubro. A Constituição estabelece, né, que a eleição no primeiro turno é sempre no primeiro domingo de outubro, e se houver necessidade de um segundo turno, naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, no último domingo de outubro. Então, assim, a ideia inicial da Justiça Eleitoral, principalmente partindo do presidente do Tribunal, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é manter esse calendário e manter as eleições para o dia 4 de outubro. É claro que não podemos ser insensíveis em relação aos fatos, né, o que vem ocorrendo, e também por isso o próprio ministro Luiz Roberto Barroso deixou destacado que será feita uma avaliação mais aprofundada, né, de forma mais detalhada, no mês de julho, sobre essa questão da manutenção. Se de fato o cenário não mudar, né, se tivermos um avanço, um agravamento da situação, ou a manutenção como está, não tiver uma melhora, caberá a ele, como chefe da Justiça Eleitoral, fazer a interlocução perante o Congresso Nacional para tentar alterar a data da eleição. Mas é importante que fique bastante claro que não é uma decisão que cabe à Justiça Eleitoral, né? É uma decisão que cabe ao Congresso Nacional, porque a data das eleições são fixadas pela Constituição, o que exige, inclusive, uma emenda constitucional para alterar. E, além disso, temos várias outras implicações
em relação a uma eventual alteração da data. Como eu disse, não é simplesmente uma alteração da data. Nós temos vários eventos, só para te citar um, que poderia gerar alguma dúvida, algum debate, né? A lei estabelece para alguns agentes públicos um prazo de desincompatibilização da função pública de 6 meses antes da data da eleição. Né? Essa situação normal. Esse prazo já venceu. Né? Então, aquele agente público que exerce determinadas funções, que tem a intenção de disputar a eleição, ele deveria ter se afastado 6 meses antes da data da eleição, ou seja, até dia 4 de abril. Já venceu. Se nós transferirmos essa data para dezembro, por exemplo, teríamos que reabrir o prazo de 6 meses anterior à data da eleição para que alguns agentes que não se desincompatibilizaram, que nesse momento manifestem o interesse em disputar a eleição, será que esses agentes poderiam se desincompatibilizar agora? Então perceba que são situações que envolvem muitas nuances, né? Não é simplesmente transferir uma data da eleição para outra. Uma outra questão que foi levantada hoje, inclusive por um colega, um amigo advogado, sobre a possibilidade de os partidos políticos, se a situação assim se manter, realizarem as suas convenções de forma virtual. Existe, inclusive, uma consulta formulada ao TSE, que até no presente momento, salvo engano meu, não foi respondida ainda, se os partidos poderiam fazer essas convenções de forma virtual. Aí o advogado me questionou, se for respondido positivamente, caberá ao TSE regulamentar essa convenção virtual. Ocorre que a legislação, a lei estabelece que todas as resoluções e as instruções que possam alterar o processo eleitoral devem ser publicadas até o dia 5 de março do ano da eleição. Esse prazo já foi superado também. Então, não cabe ao TSE simplesmente publicar uma nova resolução regulamentando uma matéria, porque esse prazo já venceu. Dependeria também, nesse caso, de alteração legislativa para que pudesse regulamentar a utilização das convenções partidárias por meio virtual. Então, são várias situações que a gente não temos respostas, temos muito mais dúvidas do que respostas, mas não é simplesmente a alteração de uma data da eleição. Né? Evidentemente que, como eu disse, se a situação se manter ou se agravar, o Congresso Nacional vai ter que deliberar de alguma forma, né? E a Justiça Eleitoral caberá cumprir aquilo que for deliberado pelo Congresso Nacional. Como evitar a aglomeração de pessoas, sendo que as pessoas precisariam estar presentes nesta questão que você citou? Exatamente, né? Vários eventos de um processo eleitoral, eles exigem a presença de pessoas, né? Vamos colocar aqui sobre o ponto de vista logístico da organização da eleição. A Justiça Eleitoral precisa fazer reuniões com os partidos políticos, precisa convocar mesários, só que na nossa região nós temos que convocar em torno de 2.000 pessoas para ser mesários. Então você imagine, você receber uma carta da Justiça Eleitoral dizendo que você foi convocado, porque se trata de uma convocação, é obrigatório, não é um convite, e você vai ter que trabalhar na eleição, sendo que a questão da pandemia não foi resolvida ainda. Então teríamos várias dificuldades. E o processo de votação em si, que é um processo que, por sua própria natureza, exige e é comum, né, aglomeração de pessoa, o trânsito de pessoa nas sessões eleitorais, 4 mesários trabalhando numa proximidade que não tem como eles trabalhar de uma distância mínima estabelecida hoje pelos protocolos de saúde. Então, é uma situação bastante complexa, que vamos ter que resolver mais à frente. Na sua opinião, o simples adiamento ele já é problemático pelas questões legislativas, pelas questões legais. Isso significa que suspender as eleições é uma situação muito mais grave e muito mais séria. Ainda assim, discute-se a possibilidade da suspensão, embora o ministro Luiz Roberto Barroso tenha realmente se pronunciado, que dependendo dele especificamente, não haverá prorrogação de nenhum minuto em relação àqueles que estão no poder hoje. A ideia do ministro Luiz Roberto Barroso é manter as eleições para o ano de 2020, né? Ele não descartou a possibilidade de transferir de outubro para dezembro, mas manter no ano de 2020. E que os eleitos assumam no dia 1º de janeiro de 2021. Né, e cumpram seu mandato na sua integralidade.
Mas é claro que para a Justiça Eleitoral, para fins para a finalidade da logística do processo eleitoral, inclusive com as implicações legislativas que você bem mencionou, o ideal é que a situação se resolva antes, né, e que a gente possa manter o calendário eleitoral de acordo com o que foi estabelecido pela legislação e pela resolução do TSE. Para haver o adiamento ou a suspensão não depende de uma decisão vertical, de o TSE decidir vai ser assim, precisa passar pelo Congresso. Como o senhor falou, tem que haver uma emenda uma proposta de emenda. Exatamente. A questão da alteração não depende da Justiça Eleitoral, né? É uma questão que está prevista na Constituição, depende de uma alteração da Constituição e deve passar necessariamente pelo Congresso Nacional. Mas nós tenho acompanhado também o presidente da Câmara, por exemplo, o deputado Rodrigo Maia, ele tem declarado publicamente que a ideia, nesse momento, né, é manter o calendário eleitoral, né? Evidentemente, nos 2 próximos meses, maio e junho, né, esse final de maio e junho, nós não temos nenhum evento mais importante, tanto sob o ponto de vista logístico quanto das campanhas eleitorais, não temos nenhum grande evento previsto, né? Então é o espaço que a gente tem para amadurecer, discutir e tomar a melhor decisão, né? Mas, repito, cabe ao Congresso Nacional e não à Justiça Eleitoral. No caso de suspensão, que é uma situação bem mais grave, muita coisa teria de ser revista provavelmente, incluindo a questão da janela partidária. Políticos que mudaram de partido e que de repente acabem querendo retornar aos partidos de origem ou ir para outro, tudo isso teria de ser revisto também. Exatamente, podem surgir esses questionamentos. Você foi muito feliz no seu exemplo, na questão da janela partidária, né? A legislação estabelece que é 30 dias ali antes dos 6 meses que antecedem o processo eleitoral. E se nós transferirmos essa eleição para mais adiante, teríamos que reabrir, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que trocaram de partido, mas hoje talvez não fariam, né? Outros que teriam intenção de trocar hoje, se fosse aberto. Então, fatalmente, teremos questionamentos em relação a isso. Então, o ideal, repito, né, sobre todos os aspectos, é que, de fato, a questão da pandemia se resolvesse, esperamos, né, que nós pudéssemos retomar a nossa rotina e que o calendário eleitoral fosse mantido da forma como está estabelecido. Haveria vantagens, desvantagens a gente vê principalmente pela questão legal, que seriam muitas. Haveria vantagens em se fazer as eleições em data única, um processo único, desde vereador a presidente da República, ou seja, havendo a suspensão este ano, seria só em 2022, certo? Haveria vantagens para isso? Essa questão da unificação das eleições é um tema bastante debatido também, existem propostas no Congresso Nacional. Existem vantagens e desvantagens, né? A eleição unificada geraria, sem dúvida alguma, uma economia de recursos públicos, porque realizar uma eleição é caro, né? Bastante recurso público que é consumido. Mas também nós temos a desvantagem de que os processos eleitorais eles ficariam muito distantes um do outro, né? Nós já temos um baixo nível de envolvimento da sociedade com a questão política, com a questão eleitoral. E isso não é bom, a sociedade precisa se envolver mais, precisa se inteirar mais, precisa participar mais. E se de fato vier a ocorrer uma unificação do processo eleitoral, nós teríamos eleições de 4 em 4 anos. Hoje nós temos de 2 em 2 anos, né? Então, de 2 em 2 anos a gente consegue movimentar um pouco a opinião pública, as pessoas, para que se interessem por esse assunto que é bastante importante na sociedade, né? A questão política. E se a desvantagem maior, então, sob a minha perspectiva, seria essa, né? Um distanciamento muito grande do debate eleitoral e o envolvimento cada vez mais distante da sociedade em relação a essas questões, né? E quando nós precisamos, na verdade, é um envolvimento maior e não diminuir esse envolvimento da sociedade no debate político. Gilmar, uma coisa que se fala muito, se discute muito e é motivo de controvérsias é o chamado fundo eleitoral e também o fundo partidário. No caso do fundo eleitoral de 2020, orçado em 2,34 bilhões, se for destinado ao combate à Covid, este recurso inviabiliza o processo eleitoral de alguma maneira? Sob o ponto de vista da logística das eleições,
falando da parte da organização das eleições por parte da Justiça Eleitoral, não haveria nenhum reflexo, né? Até porque se trata, a Justiça Eleitoral já possui um orçamento destinado exclusivamente para a realização das eleições. Acredito que afetaria mais os partidos políticos e os candidatos em si, que receberiam essas verbas, esses fundos públicos, eles são destinados a fomentar as campanhas eleitorais, né? Então são destinados aos partidos políticos e às candidaturas. Então, obviamente que o candidato, o partido político, teria que achar uma outra forma de financiamento da campanha, uma outra forma de angariar recursos, né, para realizar a campanha, porque fazer uma campanha eleitoral, de fato, exige, é difícil se fazer uma campanha, a gente tem ciência disso, uma campanha eleitoral sem recurso financeiro, né, porque tem gastos. Então, nesse aspecto, né, não prejudicaria o processo eleitoral sob o ponto de vista logístico, da organização da Justiça Eleitoral. Sob o ponto de vista dos partidos e dos candidatos, eu não saberia informar com mais precisão, né, até porque não tenho conhecimento mais aprofundado, mas acredito que também prejudicaria um pouco, porque seriam recursos que seriam destinados a promover a campanha eleitoral. Essa promoção da campanha eleitoral que vai desde o santinho até a gravação de jingles, né? Exatamente, exige recursos, né? Então é difícil fazer uma campanha franciscana sem um recurso. Como hoje a legislação proíbe o financiamento por parte das pessoas jurídicas, né? A única fonte de arrecadação de recursos dos candidatos e dos partidos políticos tem sido esses fundos públicos e também contribuições de pessoas físicas, que também tem um limite muito pequeno, né? Pessoas físicas podem contribuir no máximo com 10% dos rendimentos líquidos auferidos no ano anterior à eleição. Então, se você ganha R$100 mil no ano, você pode doar R$10 mil no máximo para a candidatura. Então, assim, hoje a fonte de recurso para a campanha eleitoral está bastante limitada pela legislação. E foi exatamente por isso que esses fundos foram incrementados. Antes nós tínhamos só o fundo partidário, que eram recursos para os partidos. Hoje nós temos o fundo partidário e também o fundo para financiamento de campanha eleitoral, né? O fundo partidário, o fundo eleitoral de 2020, que é de 2,34 bilhões, e o fundo partidário, que é outra coisa, portanto, né, Gilmar, que é do valor de 959 milhões para este ano. É bastante dinheiro para a eleição em si. É um valor substancial, né? Mas a sociedade, isso eu estou colocando aqui um ponto de vista pessoal, a sociedade precisa ter em mente, é claro que nós temos muitos problemas, né? Mas o processo democrático em si, ele precisa de recursos, não tem como fazer, construir, manter um processo democrático, uma democracia consolidada, sem que se invista também nesse processo, né? Exige investimento de recursos, é inevitável isso. Público ou privado é que é a discussão, né? Muitos têm questionado a questão do financiamento público. Agora, de uma forma ou de outra, tem que ter um financiamento para a campanha, seja privado, seja público. Tirar os dois significa sufocar o processo democrático. Supondo que esses recursos, fundo partidário e o fundo para as eleições, o fundo eleitoral, supondo que se tome uma decisão para esse recurso ser destinado ao combate à Covid-19, quem tomaria essa decisão? Porque a gente vê que entra-se na justiça numa determinada hierarquia e daí recorre-se e assim vai se recorrendo, às vezes parece que há o infinito. Como que se daria isso? Quem que tomaria essa decisão se fosse tomada essa decisão? Essa decisão ela depende de deliberação legislativa também, né? Então cabe ao Congresso Nacional decidir se esses recursos poderiam ser destinados ao combate à pandemia, né? A Justiça Eleitoral não tem qualquer ingerência sobre esse tipo de recurso, né? O papel da Justiça Eleitoral, ela se circunscreve a distribuir esse recurso, né? Uma vez repassado pelo Tesouro Nacional, a Justiça Eleitoral é responsável em distribuir pelos partidos de acordo com regras objetivas fixadas na legislação. Então, a questão do aproveitamento para outra finalidade, ela depende, de fato, de decisão do Congresso Nacional. STF também tomaria partido nisso? Acredito que não. Acredito que a decisão seria puramente legislativa mesmo, né? Depende de uma alteração na legislação, destinando esses recursos que estavam vinculados ao financiamento de campanha, né, destinando esses recursos para outras finalidades, no caso, ao combate à pandemia, né?
Estamos conversando com Gilmar Duarte, chefe de cartório da 21ª Zona Eleitoral de Lages. Neste nosso bate-papo, tirando dúvidas em relação às eleições do ano de 2020, o que pode, o que não pode acontecer, qual a situação atual, qual a perspectiva de situação futura. E nós estamos percebendo que é bastante complexo. Geralmente a comunidade diz, suspende a eleição, mas não é um ato tão simples. Ou adia as eleições, também não é um processo tão simples assim. Depende de diversas situações, incluindo e principalmente as questões legais, aquilo tudo que manda a lei propriamente dita. Gilmar, a destinação para combate à Covid-19 dos fundos, a gente já falou que dependeria do Congresso Nacional. Agora vamos colocar a seguinte situação. Vamos supor que a situação se complica ainda mais em nível de país e o Congresso Nacional, enfim, tome a decisão de repassar esses recursos para o combate à pandemia, até mesmo com uma grande pressão popular de repente. Mas mantém-se as eleições. Aí o Edson Marcondes está candidato a vereador ou a prefeito. Não tem os recursos eleitorais. Qual seria a medida que o candidato deveria tomar? Bater de porta em porta, pedir recursos aos eleitores? Isso, o que diz na lei, se é que tem alguma coisa que se refere a isso? O candidato ele teria que ter outras formas de financiamento da sua campanha. Possivelmente teria uma campanha bem mais modesta, bem mais módica, né, em relação à questão do financiamento. Mas a bem da verdade, Marcondes, esses recursos, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, eles normalmente não chegam aos municípios, né? Normalmente eles são distribuídos no plano nacional, diretórios nacional, as candidaturas mais importantes, no plano estadual, quando muito. Dificilmente chegam nos municípios. Então os candidatos nos municípios já estão acostumados a fazer campanhas sem contar com esse tipo de recurso, né? E que nós temos hoje para candidatos excluindo esses recursos de fundos públicos, né? Nós temos contribuição de pessoas físicas, limitado àquele percentual que eu mencionei, e recursos próprios do candidato, né? Hoje o grande instrumento que os candidatos com poucos recursos possuem para realizar essas campanhas eleitorais são as plataformas digitais, né? As mídias sociais. E a velha sola de sapato, né? Então, possivelmente, a estratégia, claro, é definida por cada candidatura, por cada partido político, mas possivelmente canalizariam os recursos, os poucos recursos que poderiam obter para essas estratégias de campanha, né? Mídia digital e o porta a porta. Só que uma coisa nós temos que pensar também, né? Essa questão da campanha do porta a porta, ela depende muito da situação em que estaremos lá em agosto, quando de fato a campanha eleitoral começar, né? Porque não podemos imaginar uma situação de uma campanha em que, por exemplo, o candidato não possa visitar o eleitorado, né? Não se possa realizar uma caminhada, não se possa promover um encontro com os candidatos para discutir projetos, plataformas. Então é bastante difícil a gente imaginar uma situação dessa, né? Então tudo vai depender em que nível estará essa questão da pandemia lá no mês de julho. Porque me parece, né, e é uma opinião minha, que uma campanha sem que o candidato possa ir ao encontro do seu eleitorado, apresentar seus projetos, suas propostas, me parece uma campanha vazia, sem sentido, né? O processo democrático eleitoral estaria bastante comprometido se houvesse essas vedações que hoje são estabelecidas por decretos estaduais e até mesmo municipais, né? Então, como eu te falei, é uma questão bastante complexa que exige ainda muitas discussões, temos poucas respostas para tudo isso, muito mais dúvidas, né? Mas que terão que ser avaliadas e devidamente sopesadas até o mês de julho no máximo, né? Até o dia 20 de julho no máximo, porque dia 20 já começam a correr o prazo para as convenções, né? O cenário é bastante nebuloso. Bastante nebuloso. Antes de nós virmos para essa entrevista, acompanhávamos no noticiário nacional e internacional que
Na Europa, a perspectiva é de que haja vacina daqui a 1 ano, ou seja, vai demorar bastante tempo. E aquilo que a gente conversou com o secretário de saúde do município de Lages esta semana, quando vier uma vacina, quando for descoberta a vacina, se for descoberta hoje, por exemplo, até chegar no postinho de saúde, vai demorar muito tempo. E a expectativa é de que estejamos de máscara por pelo menos mais 1 ano, como estamos aqui neste momento. Com este cenário, com esta problemática da pandemia, temos as pessoas dos grupos de risco que estão sendo orientadas a ficarem em casa. Caberia ao TSE baixar uma resolução para que pessoas dos grupos de risco, idosos, por exemplo, e pessoas com outros tipos de doença, ficassem isentos de comparecer às urnas para a votação, em mantendo-se o calendário eleitoral para o mês de outubro e em havendo ainda estas orientações de distanciamento social? Não me parece que o TSE tenha competência para tal, para regulamentar esse assunto, né? Porque está previsto na Constituição e na legislação eleitoral. E a Justiça Eleitoral, como órgão do Poder Judiciário, não tem competência legislativa, legiferante, né? Não pode criar normas não estabelecidas na lei. Mas nós temos, assim, a questão do grupo de risco. Eu não sou autoridade o assunto, mas envolve muito mais do que pessoas idosas, né? Porque para o idoso acima de 70 anos o voto é facultativo, não é obrigado a comparecer, né? Mas por incrível que pareça, nós temos assim um percentual bastante significativo de pessoas nessa faixa etária que, muito embora não sejam obrigadas a votar, elas comparecem, fazem questão de exercer seu direito, a sua cidadania. Mas sabemos que o grupo de risco não se trata apenas de pessoas idosas, né? Pessoas jovens que têm alguma comorbidade, alguma doença pré-existente também estariam. Mas não me parece que o TSE tenha competência para legislar. Dependeria também de uma manifestação do Congresso Nacional. Chega o mês de outubro, eu não faço parte do grupo de risco, mas estou com medo de me expor, não quero me expor, não vou votar. O que acontece comigo? Quais as minhas penalidades? Então, o eleitor que não comparece às urnas para votar, ele tem algumas possibilidades, né? Primeiro, ele tem que justificar. Se ele estiver viajando em um outro município, ele pode justificar no próprio dia da eleição, comparece em qualquer sessão eleitoral, preenche um formulário, não precisa declinar os motivos pelos quais está fora do seu domicílio eleitoral. Temos ainda a possibilidade de justificativa apresentada diretamente ao juiz eleitoral no prazo de 60 dias após a data da eleição. Só que essa justificativa, essa que não foi feita no dia da eleição, que vai ser feita nos 60 dias, ela precisa estar fundamentada e amparada com provas, né? Por que você não compareceu? Não compareci porque estava internado no hospital. Então, tudo bem, se tem um atestado médico, está aqui a prova, está dispensado. Se você não comparecer, não votar e não tiver uma justificativa, não justificar, ou tiver uma justificativa que não for aceita, você fica sujeito a pagar uma multa eleitoral, que é estabelecida pelo juiz eleitoral, né? Porque no Brasil, a Constituição estabelece que o voto é obrigatório. Então, todo aquele que não comparece, não justifica, ou se apresenta uma justificativa, não é acatada pela Justiça Eleitoral, ele fica sujeito à aplicação de uma multa eleitoral. Esta multa pode ser aquela mínima de 3,50, ou o juiz pode estabelecer um valor bem mais maior, alto? O juiz vai analisar o caso concreto, né, e de acordo com esse caso ele vai estabelecer o valor da multa. Por causa da pandemia, corremos o risco de ter uma eleição com um recorde de não comparecimento. Há também essa visão. Possibilidade, né? Muito embora a eleição municipal ela seja uma eleição diferente, uma eleição que envolve muito questões locais, né? Envolve muito famílias, amigos, em que normalmente o índice de comparecimento é maior, corre-se esse risco, evidentemente, né? Mas é um cenário que não desejamos, né? Porque nós teremos bastante dificuldades também, como eu te falei, se esse cenário permanecer. Porque são muitas pessoas envolvidas no processo eleitoral, né? Na parte de organização, de logística, nós temos aqui em Lages 8 municípios sob jurisdição das 3 zonas eleitorais de Lages. Envolve quase 4.000 pessoas para organizar esse processo todo. Então, a gente teria bastante dificuldade estrutural para poder organizar a eleição, caso o cenário se mantenha, né? A nossa torcida é para que isso se normalize o mais rápido possível, mas as perspectivas
não nos sinalizam nessa direção, né? Gilmar, enquanto preparávamos a pauta, surgiram entre as muitas questões, uma delas, menores de 18 anos, mas que aniversariam este ano e não fizeram o título. Quais as implicações? Um caso específico, impede de renovar matrícula em faculdade pública? Não, o eleitor... Já está matriculada. Certo. Não impede. O eleitor ele é obrigado a tirar o título eleitoral no ano que ele completa 18 anos. Ou seja, ele tem que tirar antes de completar 19 anos. Se a pessoa completa 18 anos esse ano, nesse momento ele não pode tirar o título, né? Nós estamos com o cadastro fechado desde o dia 6 de maio, desde o dia 7 de maio, e não haverá qualquer movimentação mais de título eleitoral, né, seja transferência, novos títulos, até o dia 3 de novembro, que é o prazo estabelecido para o término do processo eleitoral de 2020, nesse momento, no cenário que temos hoje. Então, nesse período não é possível fazer qualquer movimentação. Então, para essa pessoa que fez a pergunta, basta ela comparecer no mês de novembro, fazer seu título eleitoral, que ela estará dentro do prazo legal ainda. Ela não pode completar 19 anos sem ter tirado o título eleitoral, né? Completou 18. Durante o ano em que ela completou 18 anos, ela ainda pode se inscrever como eleitor. Estamos falando ao vivo, direto do plenário Nereu Ramos. Então, algum ruído externo que chegue até você é porque nós estamos no plenário e temos sons de caminhões que transitam pelas ruas que circundam a Câmara de Vereadores, entre outros ruídos que acabam ocorrendo nas regiões próximas, inclusive em se tratando de alguma construção. Estamos conversando com o Gilmar Duarte a respeito das eleições 2020. Gilmar, eleição de vereador, saindo da Covid em si, eleição de vereador, para a gente entender, cada partido tem um número máximo e um número mínimo de candidatos a serem lançados? Por exemplo, partido A, ele pode lançar um candidato ou pode lançar até 20 ou 30 candidatos, a mínimo e máximo? Existe um mínimo e um máximo estabelecido de acordo com o número de vagas disponibilizado na Câmara Municipal, né? Aqui em Lages nós temos hoje, considerando que nessa eleição não será mais possível as coligações para a eleição de vereador, né, para a eleição proporcional, então cada partido terá um limite de 24 candidatos a serem lançados. A questão do um candidato só não é possível, né, porque o partido tem que reservar um percentual de vagas, tem que escrever um percentual mínimo de vagas de pessoas de sexos diferentes, né? A legislação estabelece que 70% das vagas devem ser preenchidas por pessoas de um sexo e 30% de outro sexo. No mínimo, esse é um mínimo, né? Não precisa ser exatamente nesse, mas é um mínimo. Então significa que se você lançar um candidato homem, você obrigatoriamente tem que lançar uma candidata mulher também. Se você lançar 10 candidatos, 7 candidatas mulheres, 3 homens, ou ao contrário, né? 7 homens, 3 mulheres. Mas tem que observar esse percentual mínimo estabelecido pela legislação de candidaturas de um sexo e de outro. É obrigatório? É obrigatório. E cumpre-se? Cumpre-se. Até porque, se não é cumprido, a Justiça Eleitoral intima o partido para que faça a adequação, e se o partido não promove, a própria Justiça Eleitoral faz, né? Se tiver mais homens que mulheres, ele exclui alguns candidatos homens para manter o percentual. Se tiver mais mulheres que homens, exclui candidatos mulheres. Então os partidos têm que se adequar a essa realidade. A Justiça Eleitoral em Lages, devido à pandemia, muitos setores acabaram tendo as portas fechadas, sem o acesso ao público. A Justiça Eleitoral em Lages, como que está funcionando? Então, a Justiça Eleitoral em Lages, a única atividade que está suspensa por força de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, uma resolução de nível nacional, é o atendimento presencial. Mas todos os serviços prestados pela Justiça Eleitoral estão sendo prestados por via remota, né? Então, assim, nenhum dos serviços que a Justiça Eleitoral presta ao cidadão foi interrompido, né? Teve uma interrupção de uma semana por força de um decreto do governo do estado, né? Mas na semana seguinte já foi retomado e todos os serviços estão se desenvolvendo de forma regular, com exceção do atendimento presencial, né? Então nós atendemos eleitores via remoto, por telefone, por e-mail, atendemos pré-candidatos, atendemos partidos políticos, enfim, todos os serviços que são atribuições da Justiça Eleitoral estão sendo prestados regularmente, com exceção do atendimento presencial,
por conta dessa portaria estabelecida pelo TSE e também pelo decreto do governo do Estado. O problema da questão remota do virtual e que acaba sendo para todos os demais setores da sociedade é a questão que nem todo mundo tem o acesso. Esse é um problema de fato, né? Mas se você for pensar, é uma realidade que não tem mais volta, né? O serviço público, o setor público cada vez possui um orçamento mais restrito, menor, então tem que se adequar à nova realidade, reduzindo custos, reduzindo o consumo do dinheiro público. Para essas pessoas que não chega a ser um número significativo, né, porque se você for analisar hoje no Brasil nós temos muito o acesso, principalmente na região sul, o acesso à internet é bastante capilarizado, né? Todo mundo tem um celular, tem Facebook, tem Instagram, então acesso. Para aquele pequeno número de pessoas que não têm acesso realmente, o poder público precisa desenvolver políticas públicas de amparo e de suporte, né, para situações como essa. Mas sobre esse aspecto, nós da Justiça Eleitoral atendemos por telefone, por e-mail, muitas vezes realizamos o procedimento que seria de atribuição do próprio eleitor para não deixá-lo desamparado, né? Porque sabemos, de fato, temos conhecimento que uma parte desse público não possui acesso, né, a esses recursos tecnológicos. Mas é uma parte pequena, né? Hoje, pelo que a gente consegue apurar, nós temos estatísticas que consolidamos na Justiça Eleitoral. Na nossa região, aqui a região serrana é uma região um pouco mais pobre ainda do que outras regiões do estado, mas mesmo assim nós temos um acesso bastante amplo, né? A dificuldade maior, de fato, são para as pessoas mais idosas, né, e com menos recursos econômicos, mas a gente tem outras formas de atender esse público também. Estamos no dia 14 de maio de 2020. Em que fase do calendário eleitoral nós nos encontramos, Gilmar? Nesse momento, né, como a gente teve o fechamento do cadastro eleitoral agora no dia 6, né, o trabalho da Justiça Eleitoral é organizar o eleitorado, né? Então nós estamos processando todos os pedidos de transferências de domicílio eleitoral, novos alistamentos, novos títulos. Estamos organizando cada eleitor em suas sessões específicas, né? Por isso que existe esse fechamento da movimentação de título, para que a gente possa organizar cada eleitor em sua sessão, apurar o eleitor que tem algum impedimento no seu cadastro eleitoral que possa impedi-lo de participar do processo eleitoral. Então esse é o momento para essa organização. E também estamos efetuando o planejamento de toda a logística dos próximos eventos, né? O nosso próximo grande evento é o processo de registro de candidaturas. Então é uma estrutura bastante significativa, né? Porque acreditamos que, em razão da vedação das coligações, teremos um número substancial de candidatos em todos os municípios, um incremento nesse número, né? Então precisamos ter uma estrutura adequada, porque temos o dever e a obrigação legal, estabelecida pela lei, de julgarmos todos os processos de registro de candidatura num prazo mínimo, num prazo de 45 dias. Então, para você ter uma ideia, aqui em Lages, na última eleição, em que ainda era permitido as coligações, nós tivemos em torno de 300 pedidos de registro. Teremos um incremento bastante substancial, acreditamos que gira em torno de 500 pedidos de registro para essa próxima eleição. E todos esses pedidos de registro devem estar analisados, com manifestação do Ministério Público e julgados pelo juiz eleitoral num prazo de 45 dias. Sendo que a nossa estrutura de servidores ela é bastante pequena, né? Nós contamos com um grande número de colaboradores, mas para o processo de votação. Para esse processo interno, nós temos um número bastante reduzido. Então, nosso trabalho está sendo canalizado para essas funções, na organização e da estrutura para receber esses pedidos, né, e conseguir julgá-los dentro desse prazo estabelecido pela lei. A Justiça Eleitoral é bem rígida com os prazos. Perdeu o prazo, num sentido geral, tanto eleitor quanto candidato, não há o que se fazer depois. Na verdade, essa rigidez ela tem origem na legislação, né? Então, a lei estabelece esses prazos e a Justiça Eleitoral não tem como prorrogar.
Nós tivemos muitos pedidos de transferência de domicílio eleitoral depois do dia 6 de maio, né? Eleitores, mas olha, hoje é dia 7, é um dia só, não tem... A lei estabelece que é dia 6 de maio. Nós não temos como essa liberalidade de alterar essa previsão legal, né? Então, são prazos estabelecidos rigidamente pela legislação e não pela Justiça Eleitoral. E nós da Justiça Eleitoral, nosso papel é cumprir com essas diretrizes legais, né? Gilmar, 15 horas e 41 minutos, a nossa proposta de programa é sempre meia hora, mas em virtude da pandemia a gente acaba estendendo mais o nosso bate-papo, porque infelizmente tem rendido pauta a questão da pandemia. Infelizmente porque é por uma situação que ninguém gostaria de estar vivenciando. O que eu não te perguntei e que você julga ser necessário expor para a comunidade, seja em termos de calendário eleitoral, seja em termos de pandemia, essa convivência, eleição e pandemia, o que faltou eu te perguntar, Gilmar? O nosso grande propósito, Marcondes, é que tenhamos um processo eleitoral tranquilo, né, sem o envolvimento de posições radicais que possam vir prejudicar. Nós tivemos um grande desafio, que foi a eleição de 2018, onde a questão da fake news ela foi muito acentuada, né? E o eleitor estava sedento por mudanças e acabou encampando com muita paixão essas posições ideológicas. E a gente sabe que quando você decide de forma passional, você corre muitos riscos, né? Então nós tivemos uma eleição bastante difícil nesse sentido, né? Muitas paixões envolvidas, a razão ficando um pouco de lado. Deixar bem claro que a Justiça Eleitoral é um órgão do Brasil que trabalha para organizar as eleições. A Justiça Eleitoral não tem vínculo ideológico com qualquer partido político que seja, com qualquer candidatura. O nosso trabalho é organizar o processo para que o cidadão, este sim, né, possa escolher aquele que achar que deve ser escolhido de uma forma mais confortável possível. Esse é o nosso trabalho. Nós não temos vínculos com partidos políticos, não temos nenhum interesse. A grande fake news do processo eleitoral passado foi a questão da fraude na urna eletrônica. Essa fraude não existe, nunca existiu, né? É um processo muito seguro. Mas nós tivemos uma plataforma, um projeto de poder que disseminou essa ideia e muita gente acabou, por paixão, deixando a razão de lado, comprando essa ideia, até porque isso rendia voto, né? E quem implantou, quem disseminou essa ideia, sustentou porque estava angariando votos com essa ideia, né? Mas eu posso assegurar a você, eleitor, que o processo eleitoral, através da urna eletrônica, é um processo muito seguro, e será eleito aquele que realmente recebeu mais votos. Não existe outra possibilidade. O eleitor pode confiar no trabalho da Justiça Eleitoral, pode confiar na urna eletrônica. Se existe fraude no processo eleitoral, essa fraude vem antes, né? Na hora da campanha, na hora de plantar ideias, falar aquilo que o eleitor está no desespero do momento, querendo ouvir, e angariar essa simpatia e tentar radicalizar posições. A Justiça Eleitoral trabalha para a sociedade brasileira, não trabalha para partidos políticos e não trabalha para candidaturas. O senhor falou em fake news. A própria fake news já é um processo de corrupção, porque a palavra corrupção ela é bastante ampla, né? Entre os seus significados, deterioração, decomposição, modificação, adulteração das características originais de algo. Então, muitas pessoas estavam com o discurso de combate à corrupção em todas, ou quase todas as alas partidárias, mas ao mesmo tempo disseminando fake news. Então, combatendo a corrupção com a própria fake news, o que é bastante contraditório. Bastante, né? A ministra Carmen Lúcia, ela é muito feliz, ela tem ela em uma certa oportunidade, ela se manifestou no seguinte sentido: se é fake, não é news, né? Deixa de ser notícia, né? Porque é algo que não existe. E de fato, né? Hoje, em todos os setores da sociedade, não é só no processo eleitoral, nós temos essa questão, essa praga que é a disseminação de fake news, né? A questão da pandemia hoje tem evidenciado isso de uma forma muito grande, né? Estamos sendo bombardeados em todos os momentos
com notícias que, em boa parte dos casos, não corresponde à realidade, né? A questão da pandemia, ela adquiriu contornos, uma dimensão muito além da questão sanitária, da questão de saúde pública, né? Ela tomou uma questão, um aspecto político também. E nesse aspecto, a gente sabe que nem sempre o combate ele é leal, né? Então se utiliza muito a questão das fake news, valendo-se, né, do pouco tempo que a população tem para checar de fato se esses fatos são verdadeiros, e também se aproveitando da boa-fé das pessoas, né? Então nós precisamos ter bastante cuidado, e agora com o processo eleitoral mais ainda, né? A Justiça Eleitoral possui hoje instrumentos e vai utilizar com bastante rigor, né, de combate a essas notícias falsas, né? Então, assim, o candidato ou o cabo eleitoral que pretende se utilizar dessas ferramentas, ele tem que ter bastante cuidado, porque as punições são bastante severas, né? E uma orientação que pretendemos passar para os partidos políticos e para os candidatos é que contratem pessoas especializadas em eleições, no processo eleitoral, advogados que conheçam o processo eleitoral, para atuar na retaguarda das campanhas eleitorais, né? Que esse profissional contratado, ou, enfim, uma parceria, enfim, uma colaboração espontânea, seja um profissional profissional e não um militante, porque o militante ele age por paixão. E muitas vezes, na ânsia de tentar ajudar o seu candidato, ele acaba prejudicando. E esse candidato pode ter uma cassação de registro, pode ter uma multa alta aplicada pela Justiça Eleitoral. Então é de bom tom que os candidatos, os partidos políticos procurem se cercar de pessoas profissionais especializados, né? E não apenas de simpatizantes ou militantes, porque o militante, o simpatizante, ele sempre tende a atuar por paixão e não pela técnica, né? Pela melhor forma de conduzir o processo. Conversamos com Gilmar Duarte, chefe de cartório da 21ª Zona Eleitoral de Lages. Nesta questão, parece-nos que falta bastante bom senso por parte das pessoas. Tem uma frase de J.M. Simmel, o escritor, em um de seus livros, que diz que deveríamos ter tanto bom senso quanto senso comum. Então está faltando bom senso, Gilmar. É verdade, né? Precisamos terminar o processo eleitoral de 2018, né, e retomarmos as nossas vidas, né? A gente sabe que o processo eleitoral de 2018 ele deixou muitos reflexos que perduram até hoje, né? E política é uma parte importante de nossa vida, mas não é tudo, né? Ela é uma parte bastante importante, né? A questão do envolvimento político, da luta pelas mudanças que a sociedade precisa e almeja, ela é bastante importante. Mas a política, apesar de ser bastante importante, ela não é tudo na nossa vida. Nós temos outros aspectos que devemos preservar. E acho que já passou da hora de nós encerrarmos o processo eleitoral de 2018, retomarmos a nossa vida e olharmos para frente, deixar aquilo que passou lá no passado. Obrigado por ter vindo, Gilmar. Obrigado, sempre à disposição. Obrigado pela parceria da Câmara de Vereadores com a Justiça Eleitoral, tem nos auxiliado sempre durante o processo eleitoral, nos cedendo espaço, equipamentos que muitas vezes não possuímos lá para fazermos as reuniões com os nossos mesários, candidatos e partidos políticos. Obrigado sempre pela parceria. Hoje conversamos, portanto, com Gilmar Duarte, chefe de cartório da 21ª Zona Eleitoral de Lages. Nós retornaremos na terça-feira, às 3 horas da tarde, e na nossa pauta, a economia no estado de Santa Catarina, a economia na região de Lages. Nós vamos conversar com Altenir Agostini, coordenador regional do Sebrae Lages, na terça-feira, a partir das 3 horas da tarde. Agradecemos a você pela sua audiência, pela sua paciência também, e a gente retorna então na terça-feira, 3 da tarde, com mais notícia. Até lá.